Bem-vindos e bem-vindas de novo na minha casa. Eu sou a Tessa Gubert, escritora e blogger italiana, e vocês podem me achar também na internet pelo nome da La Gubertessa. Vocês podem me achar no Instagram, no Twitter, eu tenho um blog, no YouTube. Vai lá e pesquisa. Para quem ainda não sabe do que trata essa oficina, o nome dessa oficina é A Voz das Mulheres. E a gente está falando sobre as vozes das mulheres que ninguém queria ouvir no passado e também agora. A primeira parte, o primeiro episódio que já passou, mas que está aqui também, e vocês podem achar também em algumas semanas no meu canal YouTube, foi esse livro aqui. A gente está lendo 4 livros diferentes. Eu tenho aqui a versão em italiano, mas a versão portuguesa, em português brasileiro, é A Tenda Vermelha, da Anita Diamant, ou Diamant, ainda não sei como se fala, tá bom. Todos os livros eu compartilhei com você em um link, tem uma pasta no meu Drive e vocês podem achar os livros em português brasileiro em PDF. Bom, do que o assunto principal, o foco desse livro aqui, era a vida da Dina, a Dina que era a única filha do Jacó. Então a gente estava falando sobre um conto bíblico, mas dessa vez a Anita Diamant nos conta da vida da Dina pelas vozes da Dina mesma. E ela nos fala da sua vida, de como ela foi criada por 4 mães: a Raquel, a Lia, a Zilá, Bilá e a Zilá. Então, o foco é a sororidade. Então, essa ajuda entre as mulheres e também a importância da memória das histórias das nossas avós, as nossas mães e também a nossa história, a nossa própria história, porque é importante. E o meu convite era de escrever alguma coisinha para mim em e-mail, mas no final desse episódio eu vou remarcar a minha e-mail também para fazer um trabalhinho juntos, se vocês querem, se vocês quiserem, se fala. Tá bom. Dessa vez a gente vai falar de um outro livro, um livro que agora não tenho aqui, é aqui atrás. Então, a gente vai falar de uma outra autora, eu já falei para você o nome, a Margaret Atwood. E vocês tenho certeza que já conhecem por causa do seriado do Netflix. O seriado que se chama The Handmaid's Tale. O livro, no Brasil, acho que é o título, acho que é O Canto da Aia, ou alguma coisa assim, mas acho assim, O Canto da Aia. E ela fica muito famosa, ela é uma feminista também, ela tem mais de 80 anos agora, acho. E O Canto da Aia foi escrito no 1983, 84, mas a gente não vai falar não daquele livro lá. A gente vai falar de um livrinho que é mais novinho, é do 2004. E eu errei o título no episódio passado, porque eu falei pra você que o título era O Canto da Penélope, mas não é bem assim. O título verdadeiro em português, porque eu falei O Canto da Penélope, por quê? Porque em italiano é Il Canto di Penélope, mas em português o título é A Odisseia de Penélope. Então, a Odisseia de Penélope, o título
mesmo fala um pouquinho, é a história da Penélope, que era a mulher de Ulisses. Ulisses, o cara da Odisseia. Então, Odisseia, Ulisses, ou também Odisseio. E a gente tem um outro título, uma outra tradução, aqui na Itália e também lá no Brasil, do título desse livro, porque o título original é The Penelopiad. As Penelopíades, não sei, que é faz mais sentido para mim, porque Odisseia, Odisseu, Ulisses e The Penelopiad e Penélope. Entenderam esse joguinho, esse... Então, acho que todo mundo conhece a Odisseia, mas para quem não conhece a Odisseia, eu acho que é bom fazer um resuminho, porque afrontando esse livro aqui, nós vamos afrontar toda a história da Odisseia do outro lado, do ponto de vista da Penélope, principalmente do ponto de vista da Penélope, em seguida do ponto de vista das escravas, das servas dela, e também em uma pequenininha parte do ponto de vista da Helena, que era a prima da Penélope. Então, o que é a Odisseia? A Odisseia é um poema épico, escrito pelo autor Homero. Ele escreveu também a Ilíada, mas a diferença entre a Odisseia e a Ilíada é que a Odisseia fala sobre aventuras e a Ilíada fala sobre guerra. Mas não se preocupe, porque a gente vai falar também sobre a Ilíada, porque no próximo episódio da oficina, que vai ser o terceiro, tem 4, a gente vai ler juntinho esse livro aqui, que é O Silêncio das Mulheres. E eu achei a versão portuguesa de Portugal, que eu sei que é um pouco diferente, mas a gente vai conseguir. Eu tenho também, obviamente, a versão italiana desse livro aqui. Acho que ainda no Brasil não foi traduzido, ou eu não achei. Então, se vocês acham esse livro, vai e compra, porque é muito legal. Bom, voltando no assunto de hoje, Homero escreveu a Odisseia e a Ilíada. A Odisseia, basicamente, nos fala sobre o retorno de Ulisses para Ítaca, para a ilha dele, depois afrontar a Guerra de Troia. O que é a Guerra de Troia? A Guerra de Troia foi uma guerra que aconteceu por causa do feito que o rei de Troia foi para Esparta e ele sequestrou a rainha dos espartanos. E o rei Menelau ficou muito bravo e reuniu todos os aqueus. Os aqueus eram os gregos, porque agora a gente fala gregos. Naquela época tinha muita gente para lá, para cá, e os gregos eram os aqueus. Bom, ele reuniu, não sei, desculpa, todos os aqueus para resgatá-la, para resgatar a mulher do Menelau. E eles ficaram fazendo a guerra, batalhando há cerca de 10 anos lá, na cidade de Troia. Depois da guerra, o Ulisses só estava querendo voltar para casa. Então, ele partiu nessa viagem de volta para Ítaca, onde ele tinha a mulher dele, que é a Penélope mesma, e também o filhinho deles, que quando ele partiu para a Guerra de Troia, ainda era um bebê, o Telêmaco, esse é o nome dele. Mas enquanto a guerra durou há cerca de 10 anos, esse menino era um moleque, já
já cresceu bastante nesse tempo, né? Essa viagem do Ulisses, e aqui vem a parte divertida, nem tanto divertida, acho, para ele e toda a família, durou há cerca de 10 anos também. Então ele ficou ausente por uns 20 anos, que é muito tempo. Então, de bebê, foi moleque, e agora, depois de 20 anos, quando Ulisses volta, finalmente, né, em Ítaca, o filho dele já tem 20 anos, é um homem. Bom, vocês acham, esse cara, depois de 10 anos na batalha, ele merece de voltar para casa logo. Não, 10 anos, apesar de for a pessoa que, graças a qual a guerra foi ganhada pelos espartanos, porque foi o Ulisses, o cara que inventou aquela coisa do cavalo de Troia. Vocês lembram? Todo mundo sabe do cavalo de Troia. Então, foi uma ideia do Ulisses. Ulisses, assim, foi descrito nos séculos dos séculos como um homem mais inteligente, mais genial, mais grande, e no conto de Homero é assim. Então, porque essa viagem é assim longa porque no caminho do pobrezinho Ulisses, ele encontra um monte de obstáculo. Primeiro, o rei do mar, o Poseidon. E por quê? Ele estava muito bravo com Ulisses e ele tentou de todas as maneiras de matá-lo. Ainda porque o Ulisses estava indo de navio. Então, o rei do mar, navio, sabe? Mas por quê? Porque Ulisses cegou o filho do Poseidon, o Polifemo, o Ciclope. Então, primeiramente, foi por isso. No outro lugar, na outra mão, secundariamente, como vocês querem falar, Ulisses era um cara que gostava de mulheres, muito. Então, em esses 10 anos, ele ficou numa ilha, em uma cidade, numa outra cidade, e ficou, entre aspas, preso por algumas mulheres, como a princesa Nausicaa, por exemplo. Eles ficaram namorando um tempinho junto. Ele encontrou também a feiticeira, e aqui vou abrir uma parênteses. No outro episódio eu falei a Fata Morgana, a fada em português, a bruxa Morgana não. Gente, eu pesquisei, é feiticeira. Bom, fechada essa parêntese. A feiticeira Circe, ele encontrou também essa feiticeira Circe, que talvez vocês lembram desse episódio, porque é muito famoso, mas aquela mulher que nem é mulher, porque acho que é uma meio divinidade, não sei, deusa, não sei, mas é aquela mulher que transformou toda a tripulação os homens da tripulação do Ulisses em porco. Você lembra? Acho que sim. Enfim, ele ficou preso pela ninfa Calypso, porque ela se apaixonou a esse cara, Ulisses, e ela tentou de toda maneira de ficar com ele, chegou até oferecer para ele a imortalidade. Mas Ulisses só estava querendo voltar para casa, para seu filho, para sua mulher. A mulher dele,
Desculpa, gente, o meu português ainda não tá muito bom, mas tô estudando. Vou tentar de falar mais ou menos. Bom, essa mais ou menos é a história contada pelo Homero na Odisseia. Mas na Odisseia também tem essa partezinha da pobre Penélope que tá lá esperando para o marido dela voltar para casa. E o que a gente sabe dela? Bom, ela é muito famosa porque ela encarna todos os princípios da esposa perfeita. Ela é paciente, ela é fiel, ela é leal, ela cuida do reino, ela cria o filhinho deles. Ela é perfeita, perfeita, na carta, né? E ela é famosa também porque ela fica fazendo esse manto, esse tapete, cada dia. Fica fazendo e de noite desfazendo. Por quê? Para ser deixada em paz da toda aquela turma de homens que estão ficando na casa dela, hóspedes, que estão ficando na casa dela porque eles querem se casar com ela. Eles só estão esperando o momento que alguém chegasse lá falando: "Oh, Ulisses morreu", para pegar o poder, para se casar com uma Penélope e pegar o poder do reino. Dinheiro, sabe, quincalharia, todas essas coisas aqui. Então, ela fica dizendo, falando para eles: não, eu primeiro tenho que fazer esse tapete, esse manto, pelo meu sogro que morreu, se não vou errada. A memória está falhando um pouco. Então ela fica de dia fazendo esse manto. E de noite, quando todo mundo está dormindo, ela fica desfazendo esse manto aqui. Então, depois de esse resuminho, a minha pergunta é: mas a Penélope, de verdade, era essa mulher tão linda, tão perfeita, tão, não sei, que o Homero nos conta na Odisseia? E o que aconteceu com ela, para ela, lá na Ítaca sozinha? O que ela estava pensando, o que ela estava sentindo, o emocional dela, como ela estava? Porque ninguém nos falou sobre essa parte dessa mulher. Então, a Margaret Atwood, ela está fazendo exatamente isso. Ela dá voz a Penélope e a todas as mulheres que ficavam lá no castelo e que ficam lá na história da Odisseia. E no primeiro capítulo, a gente vai conhecer uma Penélope totalmente nova, que ninguém esperava. E então, vamos ler juntinhos o primeiro capítulo, que é bem curtinho, são acho que umas, 3 páginas, e o primeiro canto, que é logo depois do primeiro capítulo, porque esse livro é dividido exatamente como um poema grego, uma tragédia grega. Quem tá acostumado a ler tragédias gregas, sabe muito bem que tem essa parte um pouco mais descritiva, e cantos, que são quase como uma poesia. E vamos ler juntinho, vamos lá, e depois vamos discutir sobre os 2 núcleos, porque vocês vão ver, esse livro tem 2 núcleos principais que a Margaret Atwood nos apresenta aqui. Vamos lá. A Odisseia de Penélope. O mito de Penélope
e Odisseu. Margaret Atwood. Tradução Celso Nogueira. Companhia das Letras. Para minha família. Capítulo 1. Uma arte menor. Agora que eu morri, sei de tudo. Era isso que eu esperava que acontecesse. Mas, como muitos dos meus desejos, deixou-se de realizar. Sei apenas alguns fatos dispersos que antes ignorava. Desnecessário dizer, trata-se de um preço alto demais a pagar pela satisfação da curiosidade. Já que estou morta, já que atingi o estado desossado, deslabiado, despeitado, aprendi coisas que preferiria desconhecer. Como ocorre quando alguém me escuta debaixo da janela ou abre cartelhas alheias. Você gostaria mesmo de ler a mente? Pense bem. Aqui todos chegam como um saco igual a usados para guardar os ventos. Mas todos os sacos estão cheios de palavras. Palavras que a pessoa disse, palavras que ouviu, palavras que foram ditas a seu respeito. Alguns sacos são muito pequenos, outros grandes. O meu tem tamanho razoável, mas boa parte das palavras se refere ao meu distinto marido. Ele me fez de tola, alguns dizem. Era sua especialidade, fazer os outros de tolos. Ele se safava de todas. Outra de sua especialidade, safar-se. Ele sempre foi muito convincente. Muita gente acreditava que sua versão dos acontecimentos era verdadeira, com talvez mais, talvez menos, alguns assassinatos, algumas lindas mulheres seduzidas e vagos monstros de um olho só. Até eu acreditava nele, de vez em quando, Sabia que era ardilhoso e mentia, mas não imaginava que fosse capaz de me enganar e de me contar mentiras. Não fui fiel? Não esperei e esperei e esperei, apesar de tentação quase compulsão de desistir? E o que me restou, quando a versão oficial se consolidou? Ser uma lenda edificante, um chicote para fustigar outras mulheres. Porque não podem todas ser tão circunspectas, confiáveis e sofredoras como eu. Era essa abordagem que adotavam os cantores, os rapsodos. Não sigam meu exemplo. Sinto vontade de gritar nos ouvidos de vocês. Sim, nos de vocês. Mas quando tento gritar, parece uma coruja. Claro, eu desconfiava da ligeireza dele, da esperteza, da astúcia, como dizem, da sua falta de escrúpulos. Mas fingi não ver nada. Ficava de boca fechada, ou se abrisse, só elogiava. Não refutava, não fazia perguntas inconvenientes, não me aprofundava. Queria finais felizes naquela época. E os finais felizes são alcançados quando mantemos certas portas trancadas e dormimos na hora da confusão. Contudo, quando os principais eventos passaram e o caso se tornou menos legendário, me dei conta de quantas pessoas riam de mim pelas costas. Elas zombavam, contavam anedotas a meu respeito, piadas sujas e limpas. Me transformaram numa história, ou em várias histórias, embora não fosse do tipo que eu gostaria de ouvir sobre a minha pessoa. O que uma mulher pode fazer quando mexericos escandalosos percorrem o mundo? Se ela se defende, sou culpada. Por isso, esperei mais um pouco. Agora que todos os outros perderam o fôlego, é a minha vez de fazer o relato. Devo isso a mim mesma. Tive de me esforçar para contar o caso. Contar histórias é uma arte menor. Coisas para velhas, andarilhos,
Rápsodos cegos, criadas, crianças, gente com tempo a perder. Antigamente, as pessoas riam se eu bancasse o menestrel. Não há nada de mais ridículo do que um aristocrata que se mete a artista. Mas a essa altura, não me importo mais com a opinião pública. A opinião de quem está aqui, das sombras, dos ecos. Portanto, vou tecer minha própria narrativa. A dificuldade é não ter boca pela qual falar. Não consigo que me compreendam. Não as pessoas do mundo de vocês, do mundo dos corpos, das línguas e dos dedos. Na maior parte do tempo, não tenho ouvintes. Não do seu lado do rio. Entre vocês, quem consegue captar um murmurio perdido, um grito solto, facilmente confunde minhas palavras como o som da brisa nos juncos, morcego ao crepúsculo, pesadelos. Mas sempre fui determinada, paciente, diziam. Gosto de ver o final da história. Capítulo 2. Coro. Canção para pular corda. Somos as escravas que vocês mataram, que vocês traíram. Dançamos leves, pés descalços no ar, no injusto balançar. Com deusas, vadias, rainhas. Desde lá até aqui, vocês não se continham. Fizemos muitos menos do que vocês fizeram, se a menor piedade. Sua é a lança, sua é a ordem. Basta querer. Limpamos o sangue de nossos amantes, do chão, das mesas, das escadas e portas. Ajoelhadas na água, enquanto olhavam para nossos pés. Não era justo explorar o medo. Vocês se divertiram. Bastava erguer a mão para nos ver sofrer. Dançamos no ar, as escravas que vocês traíram e mataram. O que vocês acharam dessas duas partes? Uma é bem forte, acho. E a gente começa a fazer uma ideia sobre o que aconteceu com as escravas da Penélope, mas vamos começar para a Penélope mesma. A voz da Penélope aqui é muito ácida e primariamente o que eu gostei desse livro, da voz da Penélope, é isso aqui, porque ela não é não é como a Dina da Tenda Vermelha, que ela vive um universo feminino bem legal, bem de cuidado, de amor. Não, a Penélope tá cheia de raiva, Ela não gosta da prima dela, não gosta da Helena, até que ela fica falando da Helena como uma estúpida que só pensa em vestidos e brinco, esse tipo de coisa aqui. E também a Helena não gosta da Penélope, mas isso é uma história que vai nas infâncias delas, porque a Helena sempre foi a bela, a linda, a mulher mais gostosa de Esparta. E a pobre Penélope era chamada de pato. Pato como pato. Por quê? Porque ela, o pai dela tentou de anegá-la, sei lá, nem lembro por quê, por uma estupidez da época. Por esse conto que que o filho dele no futuro, a filha dele no futuro ficaria fazendo essa tela porque ele estava para morrer. Então ele pensou, eu vou matar a minha filha agora, assim eu não vou morrer.
Mas, então, e um grupo de patos salvaram a Penélope, porque ela era uma criancinha, um bebê. Então ela era chamada de pato. E essa prima, muito linda, elas nunca se deram bem. Então tem toda essa parte aqui que não é sororidade. Não tem nada a ver. Mas é uma Penélope bem mais humanizada, que tem ciúme, um monte, especialmente de Ulisses, que ele parte e vai embora por 20 anos. Por quê? Para resgatar a prima dela, que ela não gosta? Bom, essa é a Penélope. A Penélope tem um lado humano, não é assim tão perfeita. E também eu gosto desse tom muito irônico que a Margaret Atwood deu para ela, mas esse tom irônico ela sempre usa nas suas narrações, nos livros dela. Também no Conto da Aia, a protagonista, ela é muito irônica. Muito, muito irônica. Então, essa ironia no livro acontece também quando a Penélope faz essa comparação entre a internet de hoje em dia, porque vocês entenderam, né, que ela é morta. Ela está nos falando do reino dos mortos, do profundo do Hades. E então ela está falando hoje em dia. Ela está morta, mas ela vê tudo. E ela está tentando de nos falar a história dela. E ela é muito irônica. Tem uma parte aqui onde ela fica falando de internet, comparando a internet com os deuses, as deusas que tinham lá na antiga Grécia, que eles desapareciam, mais ou menos como na internet. Quando ela fica brincando com essa história que a gente de hoje em dia, a gente do tempos modernos, vão para os museus só para comprar brinquedos, nem se interessam na história que está atrás do quadro, da ópera. Então, finalmente tem é tudo uma outra pessoa. Eu gostei muito dessa parte. Eu sei que não é muito feminista, que parece uma coisa que não faz parte do padrão da Margaret Atwood, mas eu entendo que porque ela escolheu essa estrada, essa parte dela, porque na história ela é perfeita demais, até dá nojo a perfeição dela. Então, e também a Helena, que fica fazendo esse papo de mulher bem estúpida, bem chata, por quê? Porque elas são, eu acho que a visão da Atwood é essa de comparar as esposinhas dos 60, dos Estados Unidos, mas a Europa também, gente, ricas, que olham a mulher do lado delas como um inimigo, sabe o que eu entendo? E é esse o papo da Penélope aqui. Ela é chorona, ela sempre fala, tudo aconteceu na minha vida, ninguém me ama. E ela faz essa coisa deplorável, ou obscena, eu não gostei nada, mas é assim que funcionava. Ela comanda, ela obriga as escravas dela a fazer sexo com os hóspedes.
E o que acontece? Primariamente, esse é o segundo núcleo. Esse canto, quando as meninas aqui cantam: dançamos no ar as escravas que vocês traíram e mataram. Por quê? Traíram? Porque a Penélope, ela criou esse círculo feminino, porque ela estava se sentindo muito sozinha, e para passar o tempo, ela criou esse círculo feminino, essa sororidade, essa lealdade entre ela e as escravas, para mandar elas para frente. Vai fazer sexo com os hóspedes, vai entretenê-los, enquanto que eu tô aqui chorando todo dia e desfazendo o manto. Mas o que acontece, e esse é falado também, é escrito também, narrado também na Odisseia, o que acontece quando o Ulisses volta para casa, quando ele consegue finalmente voltar para Ítaca. A Penélope, tadinha, ela conta tudo para ele. Ela conta que as escravas, as servas, ficaram fazendo sexo com os hóspedes. E a lei da época era que servos, escravos, não podiam fazer nada sem o permisso do patrão. E o patrão foi ausente por 20 anos, porque também era costume de oferecer pelos hóspedes escravos e escravas, também essa parte muito sexual. Mas a coisa muito legal é que aqui a Margaret Atwood fala muitas vezes a palavra estupro, e é muito concentrada num corpo. Se vocês vão ler esse livro, vocês ficarão muito impressionados, acho, com todo esse uso das palavras estupro, carne, sangue, porque ela finalmente, pelo menos essa é a minha ideia, finalmente não fala só, naquela época era costume, era normal dar como presente as escravas para os hóspedes. Não, essas meninas, que também eram jovens e muito lindas, foram estupradas barbaramente para esses hóspedes. Então, esses dois núcleos são muito legais, porque acho que é uma destruição, como se fala, de toda essa coisa maravilhosa que é a Odisseia. E também é muito divertido como essas partes que são narradas pela Penélope e intercaladas pelos cantos das escravas delas, cada vez que ela fala uma coisa, as escravas no canto logo depois destruem aquela coisa ali, porque ela fica mentindo. E ela nos fala que aquele que mentia muito e mentiu também para ela foi Ulisses. Então eles eram a mesma coisa. Aqui na Itália a gente fala: Deus fez eles e juntou eles. E mais ou menos é assim. Ela se comporta exatamente como Ulisses fez com ela, mas ela se comporta assim como as escravas delas, como as irmãs dela. E é essa parte triste, concordo, mas também legal, porque ela é humana, ela é verdadeira, ela é uma rica
pense de ficar sobre todo mundo. Ela é mais importante. Só ela que está sofrendo. E toda essa parte desses cantos, o primeiro aqui, vocês viram, né? Bem pesado, eu acho. São muito, muito legal. Então, acho que o tempo está acabando também hoje e acabou também essa oficina, essa parte da oficina aqui na fábrica, porque os primeiros 2 episódios são vocês vão achar lá no site da Fábrica de Cultura. Mas se vocês ficaram interessados em essa coisa que vocês pensam, vocês acham que eu sou legal também e vocês querem me seguir com a 3ª e a 4ª parte, episódios, 3º e 4º episódio da oficina A Voz das Mulheres, a gente vai falar sobre a história da Briseida, que era a escrava, o prêmio escrava do Aquiles, lá na Ilíada, e da história do rei Arthur, pelo ponto de vista da feiticeira Morgana. Então, aqui, gente, eu vou fechar com um convite, como na primeira vez, e o meu convite é de me escrever na minha e-mail, que tá aqui, não sei onde, se para cima, se para baixo, escrevendo o que eu acho que vai ser muito legal se vocês, especialmente as mulheres, querem humanizar uma parte de uma mulher que sempre foi achada como perfeita. Ou vocês podem dar a voz a uma mulher, a um grupo de mulheres que voz não tinham. Fazendo uma poesia, um canto nesse caso. Depois eu vou fazer um trabalhinho, eu vou fazer uma publicação com todas essas poesias, contos, narração que vocês me mandam, sempre se vocês quiserem, não tem nenhuma obrigação. Eu vou deixar vocês com uma última poesia, um último canto desse livro lindo, e com um vídeo de uma companhia de teatro aqui na Itália que fez a peça teatral desse livro da Margaret Atwood. Então, gente, obrigada demais pela companhia e vamos se ver lá no YouTube, tá bom? Tchau, tchau. Grazie. Obrigada. Capítulo 29. Despedida. Não tínhamos voz, não tínhamos nome, não tínhamos escolha. Só tínhamos uma face, uma mesma face. Levamos a culpa, não foi justo. Agora estamos aqui, estamos todas aqui, assim como você. E agora seguimos você, o encontramos agora, o assombramos, chamamos você, muito espertas para assustar, muito espertas para assustar, para assustar. As escravas ganham penas e voam como corujas. Ora che sono morta, so tutto. Sono diventata una leggenda edificante, un bastone con cui picchiare altre donne. Non avrebbero potuto essere oneste, assennate, pazienti come ero stata io? Non seguite il mio esempio, voglio gridarvi nelle orecchie, ma quando cerco di gridare la mia voce è quella di un gufo. L'acqua è il nostro elemento per diritto di nascita. Abbiamo un modo speciale di ondeggiare sull'acqua
e i pesci e gli uccelli marini ci sono molto familiari. I contendenti nel cortile ridono, scherzano, stanno bene tra di loro. Non alzano gli occhi verso la finestra. Ah, so che non vogliono me, Penelope l'anatroccola, ma quello che rappresento, la parentela regale, la montagna di pacottaglia luccicante. E così fui consegnata a Odisseo come un pacco di carne, ma un pacco di carne in carta d'oro, badate bene, un dorato budino di sangue. Nel sangue rosso vino di sua madre, durante 9 mesi ha navigato, piccola, scura barca di se stesso. Dall'antro della notte era salpato. Telemaco aveva solo 1 anno quando la sciagura si abbatté su di noi, per colpa di Elena, come tutto il mondo conosce. Aveva un quadretto ben preciso nella testa. Odisseo che torna a casa e io con femminile modestia che gli mostro come sono stata brava nello svolgere un lavoro che solitamente è riservato agli uomini. Primo premio, 1 settimana nel letto di Penelope! Secondo premio, 2 settimane nel letto di Penelope. Se chiudi gli occhi sono tutte uguali. Pensa che sia Elena e la lancia ti diventerà di bronzo. Quando è che prende una decisione quella vecchia cagna? Uccidiamo il figlio, leviamocelo di torno finché è giovane. Comincia a darmi sui nervi quel piccolo bastardo. Perché uno di noi non prende la vacca e scappa? Quel giorno avevo appena celebrato il solito rito e mi ero asciugata le solite lacrime quando Odisseo entrò nel cortile, trascinando i piedi.